Dia, desbloqueados, tudo bem com vocês? Vamos para mais um domingo. Tô gostando, deixa ser domingo de manhã. Foi um amigo meu que me deu a ideia de ser no domingo, fui testar. E vamos falar hoje como identificar um relacionamento abusivo e quais as suas consequências emocionais. Hoje vamos ter uma convidada muito especial, a advogada familiarista Anívia Soares. Ela já entrou aqui, já tá aqui e a gente já vai começar. Já tô aqui, já tá. Ela já entrou. Bom dia. Já aceitei. Agora. Bom dia, Bom Anívia. dia! Bom Prazer estar dia para todo contigo. mundo. Prazer é todo meu, Marcela. Fiquei muito feliz com o seu convite. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem e vendo. Ah, que bom, que bom, que bom. Já Bom falei dia, que pessoal. vamos conversar um pouco sobre como identificar, né, um relacionamento abusivo e as suas consequências emocionais, mas a gente sabe que é um assunto muito extenso, né, Sim, que não e complexo também, considero complexo. Existem vários fatores envolvidos, mas a gente não termina por aqui, né? É uma conversa, mas que em outros momentos a gente pode continuar conversando sobre isso, de né? E te agradeço por fato. ter aceitado o convite e se apresente e já, se quiser, já pode começar a falar. E de fato, Marcela, é um assunto bem delicado, Isso. né? Existem questões emocionais. Você fala muito sobre essa questão da dependência emocional. Inclusive, eu quero Isso. te parabenizar, porque isso é um assunto que a gente tem que identificar quando a gente tem essa dependência emocional, Isso. até para a gente poder identificar quando está sofrendo uma violência doméstica Exato. e poder o quê? Se utilizar de ferramentas para poder sair dessa situação. E eu vejo na prática que a dependência emocional é um ponto crucial para aquela mulher que vive naquela situação e que não consegue sair dela. Exato. Então, Porque a você. violência psicológica, ela é muito invisível, né? É muito sutil. Sim. Sim. E E, ela não inclusive, começa de maneira sutil, exatamente. E vai o quê? Vai aumentando, vai subindo os níveis até chegar, por exemplo, a um feminicídio, né? Isso. Mas ela começa ali na violência psicológica. Então, vamos então começar o conceito do que seria essa violência contra a mulher, né? A violência doméstica, que seria qualquer ato que cause algum dano àquela mulher, seja de ordem psicológica, de ordem moral, de ordem patrimonial, né? Muito nos últimos dias tem se falado, principalmente nesses aplicativos de relacionamentos, as mulheres que sofrem a violência patrimonial. Que antes Sim. era, a gente nem imaginava que poderia, inclusive, acontecer esse dano patrimonial, porque a mulher não conseguia identificar. E a partir das reportagens, né, do Fantástico principalmente, a Record, que começou a divulgar esse tipo de relacionamento onde o homem se aproveita da fragilidade da mulher para o quê? Para violar ela de maneira patrimonial. Sim. E a gente vê, eu vi reportagens em que a mulher fez empréstimos, em que a mulher se endividou por causa desses golpistas de aplicativo que praticam esse tipo de violência. Então, é a violência patrimonial, como a gente falou, é a psicológica, é a moral, é a sexual, Sim. é a física, né? Porque Sim. quando muito se pensava na violência física, quando a gente fala de violência contra a mulher, a primeira violência que vem é logo a violência física. Não, Isso. eu não sofro violência porque ele nunca me bateu. Não é Sim. verdade? Mas começa como? Começa de maneira sutil, principalmente a violência Eu psicológica, né? escutei isso do meu ex-marido, quando eu falei que era um relacionamento abusivo. Ele falou: Eu nunca bati em você. Exatamente. Acha que é só violência física. É a violência física, exatamente. E não, né? Existem a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que protege a mulher
e tem o nome Lei Maria da Penha, porque ela foi vítima de violência doméstica, né? Sofreu tentativa de homicídio por 2 vezes, ficou paraplégica, e a lei é em homenagem a essa mulher que até hoje ela luta por essa causa, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, né, faz parte desse conjunto de conscientização das mulheres para que elas se protejam, consigam identificar que sofre algum tipo de violência e que ela busque os seus direitos, né, para resguardar, inclusive, a sua vida. Sim. Porque como a gente falou no começo, muitas mulheres não sabem que violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica, tudo isso é violência. Tudo isso é Tudo isso. violência. E as mulheres não sabem. Muitas não As mulheres não sabem. E eu vejo como algo muito importante você... Cada um tem seus valores, né? Sim. Tem seus princípios. E é importante quando você escolhe, você melhor do que eu vai saber dizer isso. Quando você escolhe alguém para estar do teu lado, você escolhe alguém que seja condizente com seus princípios. Sim. Não é? Por exemplo, não aceito alguém que levante a voz para mim. Sim. Não aceito alguém que pratique violência física, né? Então, saber escolher quem está do teu lado, saber quem você é, né? Ter a sua identidade muito bem firmada, vai te evitar muitos problemas. Mas como eu falei na live do domingo passado, essa questão da sua crença de valor, da sua crença de merecimento, que se forma lá na infância. Então, Achei perfeito. muita gente cresce sem ter isso, sem ter esses valores que você falou, firmados, a sua identidade bem estabelecida. Então, acaba tendo dependência emocional e aceitando esse tipo de relacionamento e vai levando na esperança que um dia aquilo melhore, na esperança que um dia aquilo vai ficar bom, mas por ela ter tão pouca percepção de alto valor, de merecimento, então vai aceitando aquela migalhinha, né? Porque eu até estava lendo um artigo científico agora de manhã, fazendo uma revisão aqui, e falava isso, a mulher está em um relacionamento afetivo e tem um ciclo, né? Tem a valorização, depois tem o abuso, a desvalorização, às vezes até mulheres que sofrem realmente violência física, e depois aquela mesma pessoa vai lá cuidar, entendeu? Então acaba se tornando um ciclo e que a mulher não consegue sair daquela situação por causa da dependência emocional. Achei muito válido a tua observação na tua última live com relação à nossa criação com os nossos filhos, porque tudo começa na infância. Isso. É na infância que a gente vai firmar, né, o valor. Eu tenho uma criança de 5 anos e um adolescente de 19, né? E Miguel, por exemplo, eu já digo que quando a gente ama, a gente não machuca. Sim. Não é verdade? Sim. Quando eles... Deixa a mamãe aqui, Miguel. Dá bom dia, deixa ele Miguel. Aí. Miguel. Às vezes Rafinha também aparece. Deixa ele aí. Quando ele chega contando, por exemplo, que um coleguinha bateu, eu digo, ele não é seu colega, porque se ele fosse seu amiguinho de verdade, ele não ia te machucar. A mamãe te machuca? A mamãe te ama, a mamãe te machuca? Porque aqui a gente não pratica nenhum tipo de violência física, né? Aqui é na base da conversa. Inclusive com a maior também, porque hoje é muito divulgado que não pode... Existe uma lei que protege as crianças, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança, a não violência física contra a criança, psicológica, aliás, diversas formas, né? Para a gente não praticar. E a minha filha de 19 anos nunca apanhou. Sim. Nunca apanhou. 19 anos, nunca apanhou. Aqui é na base da conversa. Então, eu tenho criado meus filhos dessa forma. Para quê? Para que quando identifique algum tipo de violência, entenda que aquilo não é amor. Sim. É qualquer outra coisa, menos amor. Então, vamos falar um pouquinho sobre o conceito para as pessoas terem uma noção, né? O conceito, alguns exemplos para que elas possam identificar caso, né, estejam num relacionamento como esse, ou alguém que conhece, né? Às vezes
alguém vem em você alguém de confiança e vem para desabafar, e é importante que a gente tenha essa escuta ativa, que a gente saiba identificar, saiba orientar, né? Porque Sem quem está aqui julgar não significa também, dizer sem julgar, né? sem julgamento, é muito importante, porque para uma mulher chegar, para ela se abrir, conversar que sofre algum tipo de violência, é importante você estar livre de qualquer julgamento e realmente ter uma escuta empática Sim, e de uma maneira que você possa orientar essa mulher e ajudar essa mulher a sair dessa situação, né? sim, E como a gente começou falando sobre a violência psicológica, que normalmente ela se inicia de maneira muito sutil, de forma psicológica, às vezes como demonstração de amor, não sim. é, Marcela? É. Aquele ciúme, aquela crítica quando se refere ao teu decote, a Uhum, cor do teu batom, sim. não é? Tudo isso é um tipo de violência psicológica. É quando ele fala da tua roupa, do tamanho da tua saia. É quando ele diz, por exemplo, ninguém vai te querer, ninguém te aguenta, só eu que te aguento. Uma Essas brincadeira, falas, uma brincadeira pejorativa, uma brincadeira não, uma fala pejorativa e depois, é brincadeira. É, tô brincando. exatamente. Não, essa de bate e assopra também é muita característica dos narcisistas, né? Isso, Não isso. é? É aquele bate e depois ele vem com todo aquele amor e a mulher, É. De fazer pela algo. dependência emocional, né, acaba se sujeitando. Outro exemplo, como a gente combinou de falar alguns exemplos práticos, né, para poder as mulheres conseguirem identificar, um exemplo de uma mentira, de uma traição que a mulher sofre, e aí depois, quando a mulher vê, percebe, descobre ou vê, diz: a culpa é sua, eu fiz isso por sua causa, para a mulher se sentir Exatamente. culpada. Culpabiliza a mulher. Isso. Exatamente. Isso é Aí eu muito queria só típico. fazer um parênteses, Nívia, porque assim, existem homens também que sofrem isso. A gente está falando mulher porque o nosso público, a maioria é mulher. Mas existem Sim, homens também que sofrem isso por ter dependência emocional, só para que os homens se sintam representados é também. A nossa fala é verdade. mulheres, mas os homens também sofrem isso e até violência física também. É verdade. É verdade. A grande maioria são as mulheres, mas também Sim, tem homens que sofrem esse tipo é. de violência que não está protegido o homem pela Lei Maria da Sim, Penha, porque realmente a Lei Maria da Penha protege a mulher, sim, mas o homem que sofre violência física, por exemplo, ele pode se valer de outras leis, como o Código Penal, né? sim, sim, O Código Penal tem ali os crimes contra a honra, né? Que se sim, encaixa aqui na violência moral, que é quando aquele homem difama aquela mulher, sim. quando ele conta mentiras Uhum, sobre ela, sim, faz falsas acusações. É, sim, é violência moral e o homem ele pode, né, se valer do Código Penal. Os crimes contra a honra, como eu já falei, os crimes de lesão corporal. Não é sim, que o homem não está protegido, o homem está protegido. O Código Penal está aí para isso. Mas sim, para a mulher existe uma lei específica, né, que como eu já falei, é sim. a Lei Maria da Penha. Marcela, eu acordei às 6h30, aí eu pensei, como é que a minha amiga faz live 7 da manhã? Como que a minha amiga faz live 7 da manhã? Eu acordo cedinho todo dia. Não, eu imaginei, eu digo, mas ela é atleta, né? Logo veio na minha cabeça. Ela é atleta, ela sai para caminhar, andar de bicicleta 5 horas da manhã, então para É, ela tá tudo bem. E eu tô aqui com o meu café, hein, gente? Vamos tomar um cafezinho? tem assim, violência física. Violência física é muito claro, né? É muito claro, mas eu estava numa reunião na semana passada com as amigas e uma delas relatou que o marido, o ex-marido, na verdade, batia nela, só que batia em partes que não via, não mostrava, tipo nas pernas, que era para as pessoas não conseguirem identificar. Meu Deus. Até
ela chegou, estava no trabalho, eu acho, uma das pessoas percebeu e ela conseguiu se abrir com essa pessoa. Mas acontece esse tipo, a outra pessoa é tão, faz a maquinação da violência de uma maneira tão que vai bater no lugar onde não vai, as outras pessoas não vai ver a marca Meu dela. Deus. A que ponto, né? É, E para chegar na violência física, ela já passou e ela tem passado por todos esses degraus, como a gente falou, né? sim, Porque realmente, para chegar na violência física, é porque ela sofre os outros tipos de violência. Ela pode não ter identificado, mas sim, ela certamente ela sofre. Não precisa nem deixar marcas, né? O próprio empurrão, aquele puxão de cabelo, também é violência física, não é verdade, Marcela? E a violência sexual sim. é Uhum, você, né, praticar o ato sexual também de maneira que a mulher não queira. Quando sim, ela diz não, é não. Quando ela pede para parar, é para parar. Quando ele tira aquela camisinha sem que ela tenha consentido. sim. Tudo isso é violência sexual. Sim. É Se enquadra também no namoro, no essa questão do namoro namoro. também, No né? namoro também. No namoro também. Namoro, casamento. No casamento, o homem tem muito aquele sentimento de posse, De posse. principalmente de posse. Por exemplo, a violência sexual. Ele acha que ele pode ter a qualquer momento, quando ele quiser, e que a mulher tem que estar lá disposta. E não é bem assim, né? A Sim, relação sexual tem que acontecer quando os dois querem. sim. Se a mulher diz que não quer, ela não quer e ponto final. Não é porque estão num casamento que ela vai ter aquela obrigação de fazer quando ele quer, Uhum, da maneira que ele quer. sim. E por falar em vulnerabilidade, a gente tem falado aqui, né, da dependência emocional, tem também a questão da dependência financeira, Marcela. Sim. A dependência financeira é um ponto também determinante para aquela mulher que também continua nesse ciclo de violência, porque ela Até anotei isso aqui, até coloquei um asterisco. Eu tava aqui, ó, não um é? asterisco. Não, O fator a financeiro, a dependência financeira, é elas não tanto conseguem quanto sair a emocional. do ambiente opressor, né? Isso conta muito. É verdade, é verdade. Se ela depende totalmente, porque muitos trabalham, né, tem a sua renda, mas o homem, de fato, ele é o provedor, é Sim. aquele que sustenta a sua casa. E ela imagina como é que eu vou viver sem esse homem, né? Como é que eu vou sustentar os nossos filhos? Isso. E aí ela acaba muitas vezes se submetendo a esse ciclo de violência pela dependência também financeira. Isso. Uhum. Por É. isso que eu digo, gente, quem me segue e estiver aqui sabe que eu sou cristã e eu defendo muito bem a definição dos papéis num lar, né? Sim. O homem, como eu disse aqui, o homem de ser o provedor, ser aquele que sustenta, a mulher ser aquela que cuida do seu lar, dos seus filhos, mas ela tem que ter a renda dela. Eu sempre oriento as minhas clientes quando são aquelas que são donas de casa, né, do lar, que não Sim. tem um tipo de renda, é tão difícil sair desse relacionamento Uhum. pelo fator financeiro, e eu digo, você vai ter que se qualificar profissionalmente. Porque eu dou o apoio jurídico, mas eu dou o apoio moral também. Parece que já está em mim, sabe? É algo que é de mim. Eu me importo com essa mulher. E Sim. quando vem uma que não tem renda, você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai fazer um curso profissionalizante. Veja com que você se identifica. Se é na área da beleza, fazer uma sobrancelha, fazer uma unha. A mulher tem que ter a sua renda para que ela fuja de um relacionamento desse tipo, Sim. quando o fator financeiro é algo determinante que faz com que ela continue Sim. naquele relacionamento. Então, Uhum. ter a sua renda própria, mulheres, não sei quantas mulheres tem aqui, tenham Uhum. a sua renda. É importante que você tenha o seu meio de sobrevivência para Uhum. poder Sim. dizer não E, diante de um relacionamento como esse. e Nívia, que fique claro que nós, como cristãs, que eu também sou cristã, nós somos contra o divórcio. Mas, se Uhum. está passando por esse tipo de situação,
né, que a mulher não pode permanecer num ambiente que adoece ela, num ambiente que traz, num ambiente opressor, num ambiente de violência, a mulher não pode ficar, né? É Mesmo verdade. nós sendo cristãos, nós sendo contra o divórcio, mas infelizmente a situação obriga com que haja o fim do relacionamento. Sim, como cristã, a gente sabe que a mulher, né, os Os dois, na dois. verdade, os dois, né, Sim, têm que sim, cooperar para viver num relacionamento saudável, porque sim, é isso que o Senhor quer da família, um ambiente saudável e feliz. sim. Se a mulher vive num relacionamento onde ela sofre violência, por óbvio, o Senhor não quer esse tipo de vida para ela. Isso. E Aham. ele pode sim reescrever a história dela. E Sim. essa Uhum. mulher dá a volta por cima. O Senhor não quer que a mulher seja infeliz. O casamento foi instituído para quê? Para que a gente se realize em todas as áreas. É. E também essa questão faz com que a questão religiosa faz com que muitas mulheres também permaneçam no relacionamento com aquela situação, não, você tem que orar, você tem que orar, vai mudar, vai acontecer, e a orientação dos líderes religiosos, mesmo a mulher sofrendo violência física, existem líderes religiosos que falam que a mulher não pode separar. Ai, Infelizmente eu isso acho, eu acontece. acho absurdo. Mas É acontece. absurdo. Embora tenha mudado, né? Tenha mudado, Aham. graças a Deus, tenha evoluído no sentido de deixar a mulher mais livre para fazer a sua escolha. Isso acontece infelizmente, mas antes era muito Muito. mais. Isso. Antes Uhum. era muito mais. A mulher, além de se submeter ao marido, ainda tinha que se submeter a esse tipo de orientação do seu líder, de alguém que está ali para te proteger também, para te Isso. aconselhar, te proteger, Uhum. porque esse líder religioso que tem acesso a informação como essa, o dever dele é de orientar essa mulher para que ela busque, por exemplo, uma delegacia, se for um caso de iminente perigo de risco de vida, né? Sim. Miguel, fica ali, meu amor. Uhum. E Sim. quando ele dá uma fala para essa mulher desse tipo de que dobre o joelho e vá orar, para mim ele também é responsável por aquilo que aquela mulher está vivendo. Sim. Uhum. Não é É esse tipo de verdade. conselho. A gente não pode aceitar esse tipo de conselho. Uma Uhum. mulher que sofre violência física, já ouvi histórias, né, como advogada de família, que o homem ameaçava essa mulher constantemente de que ia matar essa mulher. Ele, Uhum. inclusive, é porque são assuntos tão sensíveis, né, com Uhum. criança Sim, perto, sim. que ele, Uhum. inclusive, embaixo do seu travesseiro, ele colocava, vamos dizer, algo que pudesse realmente causar algum dano a essa Sim. mulher. E olha só, o risco iminente de vida, e ela ainda continuou por bastante tempo, até que ela saiu de casa, teve a coragem de Uhum. sair de casa e os filhos acolheram essa mulher. Sim. Uhum. Aí tu já imaginou procurar a sua igreja, se abrir e o seu líder dizer que você tem, né? Então, vamos se Uhum. conscientizar, gente. Vamos ajudar essa mulher que está aí clamando por socorro, ter Uhum. um ouvido com empatia e ajudar essa mulher, porque não é fácil passar por esse tipo de situação. Nenhum E, tipo de violência, né? A gente vê como a física como a mais grave, realmente ela sim. é a mais grave porque pode causar a morte dessa mulher, pode causar um Uhum. feminicídio. É. Mas Mas a violência psicológica também, ela leva a mulher a ter muitos problemas emocionais, de autoestima, né? Como a gente falou, as consequências emocionais de autoestima, de autoimagem, né? E até sim, uma confusão de sentimentos, incapacidade de decisão. A mulher fica ali naquela sim. situação, sabe que quer, tem que sair dali, não consegue sair, não sabe onde procurar ajuda. E a gente está aqui para isso, né? Para levar informação, para saber, mostrar para essas mulheres que elas conseguem. Se tu puder falar, Nívia, a questão tem a Secretaria Especial da Mulher, não Tem é isso?
aqui no Cabo tem a Secretaria da Mulher com equipe multidisciplinar para acolher essa mulher. Se ela sofre algum tipo de violência, se ela está sofrendo naquele momento, por exemplo, a física, como a gente falou agora, naquele momento ela liga para a polícia militar, é o 190. Se você, né, ouve barulhos, né, você como vizinho, e percebe que aquela mulher está sofrendo algum tipo de violência, você vai ligar ou para a polícia militar ou para o 180, faz a denúncia. Ela também pode ser anônima, uma denúncia anônima, sem você se identificar. A gente tem que meter o bedelho sim, né? Aquele velho ditado de que a gente não deve meter a colher já caiu por terra, né? A gente tem o dever de proteger essa mulher, a sociedade tem o dever de proteger essa mulher. Ela pode fazer, por exemplo, um boletim de ocorrência de maneira online, pela internet, sem sair de casa. Ela pode também se dirigir a uma delegacia da mulher, pedir medidas protetivas, o afastamento do agressor, não só dela mesma, como de seus familiares. Existem esses meios, né? Dentro da A Secretaria Especial da Mulher, aqui em Pojuca também tem apoio psicológico, tem assistentes sociais, tem sim, advogados, sim, né, que podem estar orientando e ajudando as mulheres a estarem enfrentando esse tipo de situação, de sim. forma gratuita, É. De né? forma gratuita, deixando claro, né? Que tem uma É, equipe todinha para acolher essa mulher e sim, proteger essa mulher. sim. Então a gente falou psicológica, sexual, moral e patrimonial. Fala um A pouquinho dos patrimonial. exemplos da patrimonial. A patrimonial, por exemplo, pedir para que ela pague contas, pedir para que ela faça empréstimos, quebrar alguns utensílios dessa mulher, né? Numa discussão, ele vai Sim, lá, rasga uma roupa, quebra o celular, sim, quebra o computador, sim, né? São exemplos de violência patrimonial, né? Quebrar o celular é bastante comum, principalmente sim. quando esse homem ele é muito ciumento, que está sempre ali insinuando que aquela mulher está conversando com alguém, está trocando conversas, então ele quebra o celular, a gente vê bastante, então isso é um tipo de violência patrimonial, computador, rasga roupas, utensílios pessoais, né? Sim, Dessa mulher. E a questão também dela fazer empréstimo, se endividar por causa dele, sim. né? Como eu falei, o galanteador lá do Tinder faz muito isso, né? Muitas mulheres sofrendo violência patrimonial, se endividando aí por causa de homens sem caráter. Porque um homem que se aproveita da vulnerabilidade da mulher para prejudicar aquela mulher em todos os sentidos é um mau caráter, Sim. né? E depois, né, ainda quando a mulher consegue sair, ainda tem as consequências, né, de ter dificuldade de novos relacionamentos, pode Sim. desenvolver síndrome do pânico, além de ansiedade, depressão, tudo isso decorrência de, Eu ia, desse inclusive, tipo. comentar isso, né? Deixa tantas sequelas nessa mulher que, para ela se relacionar novamente, por isso que é importante você ter sua identidade firmada, Marcela. Sim, Porque se você vive num relacionamento como esse, certo? Você termina. Para você se abrir novamente para outro relacionamento, é importante. E você identificar que naquele relacionamento começa tudo de novo, porque sim, eu vejo muitos relatos, né? sim, Muitas vezes essa mulher ela entra nesse ciclo e sim, acaba se submetendo novamente a relacionamentos como esse. sim, E quando eu digo a importância de ter a sua identidade firmada, dos seus valores, dos seus princípios, é para que ela não caia nessa novamente, não caia nessa exatamente. cilada novamente. A repetição do padrão, né? Como eu falei na live passada. Como aquilo é Sim, familiar para ela, o padrão pode se repetir e começar de uma maneira que ela não perceba e quando vê já está novamente na situação. E aí quando você começa a ter a consciência, criar a consciência, e aí você começa a perceber os,
os detalhes, os gatilhos que estão te levando àquela repetição de padrão e quebrar isso. E é muito difícil, muito difícil. Eu tenho exemplos bem perto, próximos de mim, que a pessoa viveu um relacionamento assim, está com outra pessoa e repete, Sim, repete as mesmas atitudes, é. né? Só que eu, né, de maneira muito leve, vamos dizer assim, sem pegar muito pesado nessa mulher, eu tô sempre, olha, isso aqui tu tá fazendo novamente, Aham, é. né? Por Tati isso que até é colocou importante. aqui, Tatiana Mota, eu mesma permaneci nesse tipo de relacionamento abusivo exatamente por falta dessa instrução e que deveria permanecer exatamente como você tinha falado, né? Que a gente estava falando lá que algumas pessoas orientam a permanecer, mas é porque as pessoas não têm a informação, né? E por É, isso que algumas pessoas já me procuraram aqui, não, vamos falar, que querem falar também, querem estar aqui, falar dos seus casos, falar do que aconteceu, porque precisa saber. Uma amiga minha me chamou no privado e disse que a tia dela vive isso e que ela não sabe como chegar para falar. Uma pessoa, um companheiro que proíbe ela de fazer tudo. Mal ela vai na casa da mãe, chega lá na casa da mãe, 5 minutinhos e já tem que voltar correndo para casa, que não pode sair, não pode fazer nada. E ela tá lá violência e não consegue psicológica, né? psicológica e não consegue enxergar que tá vivendo isso. Ou Uhum, Mas não podemos desistir dessas mulheres, gente. sim. Não podemos desistir. Devagarzinho a gente vai mostrando, é o nosso É. dever. Nesse caso que eu te falei, eu estou sempre mostrando, olha, tu está repetindo a mesma coisa, tu está É. aceitando a mesma coisa. Isso. A mulher não Uhum. pode se contentar com migalhas, gente. Não podemos nos contentar com migalhas. Num relacionamento, a gente tem que se sentir protegida, amada. Então, Sim. se aquele Uhum. homem te coloca para baixo, ele não vê valor em você. Uhum. É assim, só eu que te aguento. Tu não é É. capaz de arrumar mais ninguém. Aquela mulher vai se sentindo tão pequena e É. vai aceitando, e depois isso vai evoluindo, né? Como a gente falou, são degraus. Porque Uhum. uma pessoa que é capaz de falar coisas horríveis para uma mulher que ele diz que ama, que escolheu para estar junto, ele vai, o nível dele vai Vai. aumentando. Uhum. Exato. Uhum. Já Infelizmente. viu o termo que usam agora também na rede social, love bombing, que é o afeto e cuidado excessivos que precedem a fase de abandono de valor. Que Geralmente, forte, né? geralmente início de relacionamento é aquele excesso de cuidado, de afeto, de amor, entre aspas, e depois começa a ameaça de abandono, de desvalorização, de colocar a mulher para baixo, chama love bombing. Esses termos novos aí da internet. No início é tudo muito bom, né? E, e lá no namoro, você já é capaz. Se a mulher tiver um bom conhecimento, por isso que é tão importante a gente estar falando, né, de assuntos como esse. Se ela tiver conhecimento, ela vai identificar lá no namoro. Sim, E se essa mulher tiver a sua autoestima em dia, a sua identidade bem firmada, ela vai saber identificar e dizer, não, isso aqui eu não quero para mim. isso. Não é esse tipo de relacionamento que eu quero para mim e sair dessa. Sim. Não achar que vai melhorar. Não achar que vai melhorar. É. Uhum. Verdade. Geralmente piora, Geralmente né? é verdade, Marcela. Uhum. Eu tenho uma personalidade muito forte, gente. Às vezes eu falo assim, meio, não sei dizer como, mas eu tenho uma personalidade muito forte. Meu marido que o diga, né? Uhum. E eu já identifico, ó, calma, não é assim, vamos parando por aqui, Uhum. né? A mulher ela tem que se posicionar, essa é uma palavra muito que a gente tem ouvido ultimamente sobre posicionamento, e isso é muito real. A Sim. mulher ela tem que se posicionar, tem que chegar no relacionamento e dizer: isso aqui eu não aceito. Uhum. Fez a primeira vez, olha, foi a última vez.
Isso aqui eu não aceito. Se posicionar, realmente se posicionar como uma mulher que quer ser amada e protegida. Sim. Aqui Celso que escreveu aqui, se valorizem, mulheres, vocês são o melhor de Deus. Exatamente. Somos joias preciosas, somos as É, meninas dos olhos do Senhor. sim, Então, minha gente, não merecemos menos do que ser amada de verdade, né? sim. Né? Como lá de Provérbios fala, né? Mulher virtuosa, quem achará seu valor excede o de joias finas. Então, Exatamente. E sem cair nessa de que o ciúme é prova de amor. Não, ele é só ciumento, ele só está me protegendo. Não, você está sofrendo um tipo de violência. sim. Porque o respeito, a confiança é a base do relacionamento. Outro dia, eu me encontrei com algumas mulheres e aí ela falou que o marido disse assim: vai para onde? Já vai se encontrar com, sabe? Sim. Insinuando que essa mulher ia para um encontro, vamos dizer assim. Não admitam esse tipo de fala, minha gente. Mulheres não admitam. Esse homem, ele tem que confiar em você, você tem que confiar nesse homem. Se a mulher está dizendo eu vou para tal lugar, ela realmente vai para tal lugar. A confiança é a base do relacionamento. Então, eu não admitiria. Eu, inclusive, às vezes eu sou bem atrevida. Eu dizia, eu não admitiria esse tipo de fala do meu marido. Se eu estou Ó, dizendo que eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. Tati colocou aqui love bombing, né? A tradução é bombardeio de amor. É um comportamento egocêntrico que pode se encaixar no transtorno de personalidade narcisista. Se a gente for começar a falar de narcisista aqui, dá mais uma hora de live, né? Muitas Verdade. características. A gente deixa para outro momento. Tati, pode ser nós duas, Tati. Falar aqui de perfil Tati narcisista. tem conhecimento de causa, né, Tati? Eu, graças a Deus, são relatos que eu ouço de clientes, de mulheres, graças a Deus, o meu relacionamento é saudável. Eu me posiciono, quando eu vejo que algo está saindo da linha, eu já me posiciono. E ele, né, maravilhoso, um homem muito honrado. Eu, como eu disse, não tenho conhecimento de causa, mas Tatiana é uma mulher perfeita para tratar disso, né, Tati? Uma mulher que viveu, que se libertou e que hoje vive um relacionamento saudável, graças a A gente Deus. se fala, Tati, vamos falar de narcisistas. É, é necessário. É Sim. necessário, assim, eu tenho falado com várias mulheres, né, no meu direct, pessoas que vêm falar comigo, pessoas que já ouviram live minha e vieram me conversar comigo no privado, que queria conversar comigo, porque percebeu que estava num relacionamento abusivo, né? Então, assim, a gente precisa realmente falar, porque a gente não tem informação, as mulheres não têm a informação. E, como a gente falou, como começa de maneira sutil, muita gente vai vivendo e nem sabe, nem se dá conta de que está vivendo um relacionamento tóxico. Então, a gente realmente Exatamente. precisa falar. Tati falou, conviveu com um narcisista. Eu convivi também com uma pessoa com características de narcisista, aquela pessoa que é só ela, só existe ela, que o mundo gira em torno dela, né? Então, a gente precisa falar disso porque a gente realmente precisa se valorizar, a gente precisa trabalhar nossa autoestima, a gente precisa trabalhar nossa autoimagem e ter a nossa identidade firmada, né? Ter a nossa Sim. identidade realmente saber quem nós somos, né? Que nós Uhum. não nascemos para passar por esse tipo de situação. E mesmo que a gente em algum momento erre, né, faça escolhas erradas, né? A gente saber que a gente tem que se perdoar por ter feito a escolha errada e Uhum. continuar, recomeçar, né? Que é o que aconteceu comigo. Eu, infelizmente, fiz escolhas erradas, mas por essa, por essa questão, eu toquei na questão religiosa, porque eu passei por isso, por questões, por ser cristã, por não querer me divorciar, e por ter pessoas que falavam que não, que continuasse, então permaneci ali, mas chegou um ponto que falei, não, é até aqui, basta. Não foi para isso que Deus me criou. Ele me criou para ser feliz. Se a outra pessoa Exatamente. não quer, se a outra pessoa não está dentro dos princípios,
que eu considero como correto, então vai ser até aqui. E assim, eu sei que a gente erra, a gente tem que se perdoar e que Deus já perdoou a gente também, e que a gente vai poder recomeçar e reconstruir a nossa história, né? Então, a gente Exatamente. precisa levar essa informação para as mulheres. Perfeito, Marcela, é isso mesmo. Uhum. E não é porque, sim, somos cristãs, certo? E não quer dizer que num primeiro ato que o Sim, homem vá praticar, que a gente vai desistir daquele casamento. Também tem isso, sim, é como você bem colocou, eu fui até o meu limite. sim, Por ser cristã, a gente acredita assim que Deus pode sim, transformar, que Deus pode mudar a partir do momento que o outro quer, porque sim, ele é respeitoso, ele não é invasivo, exato. né? Você tem que Uhum. querer essa mudança. Então você vai tentando, mas chega um ponto em que não dá mais. Exato. Não dá. Uhum. Você não vê a pessoa só falar, não, eu queria mudar, eu queria mudar. Sim, se queria, então por que não E fez? por Né? que não dá E por, os primeiros e por que não passos, dá não os é passos? Por verdade? que não mostra as atitudes, né? Porque para resgatar a confiança, para se resgatar um relacionamento, precisa ter atitude que mostre que você realmente quer aquilo. E se a pessoa não faz e continua errando, então é porque não quer. Não adianta só falar, né? Não Tem adianta, que fazer eu vou mudar. Tem que botar em prática, vamos fazer. isso. E se você vê que não está tendo avanço nenhum, realmente é sair desse relacionamento. Isso. Uhum. E é difícil para quem é cristão falar disso. Inclusive, quando eu fui Sim. escolher minha área de atuação, que é direito de família, que eu amo, eu Uhum. sinto como um propósito de vida, porque, como eu te falei, eu não dou só o apoio, né, Sim. jurídico, mas também tem todo aquele apoio moral, psicológico. Sim. E eu fiquei nesse liame, assim, entre ser cristã Sim. e atuar numa área onde eu vou trabalhar com lares destruídos. Essa é a Exato. verdade, Uhum. né? Mas o Senhor me mostrou que, primeiro que eu não tenho culpa. Quando chega para mim é porque realmente o negócio já não Uhum. tem mais jeito, né? Sim. Mas a gente sempre, eu sempre, realmente é isso, está decidido, elas vêm já decididas, né? Que eu Sim. atuo para mulheres, elas já vêm decididas. Ou muitas vezes, pela dependência emocional, dependência financeira, é o homem quem toma a atitude. Ele já Uhum. entra com a ação de divórcio, ele já entra com o pedido de divórcio, porque essa mulher também fica naquela, né? Procrastinando, ainda se submetendo, crendo que as coisas podem mudar, e o homem vai lá e pega ela de surpresa. Acontece Ah, bastante também, né? uhum. E aí, como eu ia falando, eu fiquei muito nessa, meu Deus, eu vou atuar com Sim. divórcio. Meu Deus, me ajuda, mas depois eu entendi que, né, quando vem para mim é porque realmente a coisa já está. Eu não tenho mais o que fazer, só mesmo proteger essa mulher, fazer com que ela tenha seus direitos resguardados, para que ela não Isso. sofra mais um tipo de violência que é com relação, por exemplo, à partilha de bens, Sim. a uma pensão alimentícia justa, Sim. né? Enfim, todas essas questões que a gente pode falar em uma outra oportunidade também, né? Isso. Que não é o tema aqui É. da nossa live. Mas que fique claro, Nive é advogada familiarista, né? Então segue ela já. Se você conhece alguém, se você está precisando, conhece alguém que precise, né? De direito de família, Nívia está É aí para ajudar a gente. verdade. O direito de família, ou você está precisando, ou um dia você vai precisar, ou você conhece alguém que Conhece esteja alguém. precisando. É. Porque o Uhum. direito de família está desde o nascimento até a morte, não é É, verdade? é verdade. Uhum. Pois é, vai ter um Nívia, prazer ter vocês lá no meu perfil, que eu estou sempre falando sobre isso, direitos de família, gente. isso. É ótimo o perfil de Nívia. Pois é, né? Sempre deixando bem claro que a minha bandeira é defender as mulheres, Uhum. defender os direitos das mulheres e de Direito. seus filhos, né? Isso. Tati colocou: você é um instrumento de Deus para amparar e acolher e proteger as mulheres, Ô, legalmente e Tati, espiritualmente. obrigada, meu amor, pelo carinho. E nessa Henrique, você live tem homens, tem. né, gente? Que coisa maravilhosa. Celso falou: vocês duas têm uma frequência boa, reflexo de quem sabe quem é, continua influenciando outras mulheres com esse conhecimento e energia. Deus é com vocês, estamos Oh, juntos.
Obrigada, Obrigada, muito Celso. obrigada mesmo. E nos vimos uma vez, hein, Marcela? Oi. Hum, É como a gente diz, o Senhor une propósitos, né? propósitos. Porque nos vimos uma vez, eu comecei a te seguir, tu começou a me seguir e a gente Foi. estamos estreitando os laços. Meu irmão tá aqui também, Douglas, Celso também aí do Cabo, Tati. Ah, Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia, obrigada Songi acabou também. de entrar, né? Então a gente já está encerrando, né, Nívia? Já falamos dos tipos de violência psicológica, moral, sexual, patrimonial, física, as consequências emocionais que essas mulheres podem sofrer. E como eu falei no começo, não é um assunto que se encerra aqui, porque é complexo, tem muita coisa para ser falada, mas a gente pode falar em outros momentos, né? Aqui, quem está aqui, que me acompanha no meu perfil, sabe que eu falo sempre isso, da identidade, da sua autoestima, da mulher se valorizar, de saber quem é, porque a gente fortalecendo a nossa identidade, a gente fortalecendo o nosso amor próprio, a gente não Uhum, vai aceitar menos do que a gente merece, né? exatamente, perfeito, Marcela. E para quem está sofrendo esse tipo de violência ou que percebe que alguém está sofrendo esse tipo de violência, é bom acolher essa mulher, ouvir essa mulher. Essa mulher que está sofrendo, é importante que ela procure ajuda psicológica, Isso. né? Procurar alguém que você confie para se abrir, alguém de sua confiança, e buscar ajuda psicológica para que ela tenha Também. meios de sair dessa situação. Sim, E também buscar os meios que protegem essa mulher, como fazer o boletim de ocorrência, né? Pedir medida protetiva, se for o caso. Se você vê que essa mulher está em iminente risco de vida, ligar para o 190, né, fazendo um sim, resumo aqui do que a gente pode fazer para essa mulher e o que essa mulher também pode fazer, né? sim, Registrar o boletim de ocorrência, pedir medida protetiva, né? É, buscar ajuda psicológica. Se quiser também, se não quiser ir até uma delegacia, você pode fazer o boletim de ocorrência de maneira online, porque o ambiente é muito pesado de uma delegacia, algumas mulheres não querem. isso. E tem essa possibilidade de fazer de forma online. Obrigada, Tati. Tati colocou aqui que já dei uma palestra na imersão TPT, uma pessoa e profissional maravilhosa. Obrigada, Tati. Você também. Né? Estamos Tatiana é aqui uma bênção, juntas gente. com o Tenho mesmo aprendido muito propósito, né? com Tati. A gente vai conversar com ela no privado para a gente fazer uma live juntos sobre os personalidades narcisistas. Ótimo. E ela falar um pouquinho do relato dela e como ela conseguiu sair, né? Porque o importante é a gente também falar como é que a mulher sai da situação. Não falar o que é, você está Exatamente. vivendo isso e agora, o que é que eu tenho que fazer, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Tem já outras pessoas, tem várias pessoas querendo falar, viu? Sobre Exatamente. esse assunto. É bem interessante o que você falou e importante, que é não só saber identificar, mas também saber como sair. Isso. Como sair dessa situação que não é fácil. Para a gente que está de fora é muito fácil, né, falar. Eu, por Sim. exemplo, que graças a Deus vivo um relacionamento saudável, mas quem está ali dentro, passando por situações como essa, tem que ter instrumentos, Isso. meios, apoio para poder se libertar de um relacionamento Isso. como esse e realmente viver na sua plenitude, né, que é o que a Sim, gente sim. merece. Tá bom. Numa frase, Nívia, para a gente encerrar. Uma mensagem que você queira Uma deixar, uma frase, eu vou frase. dizer uma frase bem clichê, mas que é muito real, gente. Juntas nós realmente somos mais fortes, Sim. porque o que a gente está fazendo aqui é unindo conhecimento para ajudar essas mulheres. Então, de fato, é clichê, mas é muito real. Juntas nós somos mais fortes. Sim, obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, né? Quem viu Obrigada, até o final. Obrigada muito também, obrigada Nívia, pelo também. convite. Bom Imagine, domingo. Marcela, um bom dia para todo mundo, um prazer ter vocês aqui, um prazer estar aqui com você, Marcela. E espero também poder contribuir, quem sabe, em uma próxima live com Sim, outros temas. sim, com certeza. Estamos juntas. Um bom domingo para vocês. Bom Uma boa domingo, gente. semana. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo.
Agora